Nossa, doutor, tem umas regras diferentes aí, né, para agradar. E a situação tá bem tensa, doutor. Ele não, o locador não quer alugar. É fogo, né? E não tem. É. Eu estou pensando aqui, matutando, uma estratégia que o doutor poderia fazer, porque é um senhor ganancioso, né, só quer vantagem. Ele viu que a coisa mudou da água para o vinho, se tornou lucrativa, ele quer, né, se apossar do comércio. A renovatória não dá mais para a gente propor de novo. Já era uma ação mais polêmica, né, em relação ao caso. Já era mais polêmica, mas mesmo assim daria para arriscar, tem uma jurisprudência ainda que traz aí a possibilidade, então daria para arriscar. Mas já foi, passou o prazo, o cliente não mandou os documentos. Então, doutor, agora acho que a nossa saída, para a gente poder agradar o cliente, e ele que vai assumir o risco, a conta de risco é dele, mas é uma ação que não é uma aventura jurídica, é uma ação interessante, seria a ação de indenização de fundo de comércio. A ação de indenização de fundo de comércio. Nós poderíamos, nessa ação de indenização de fundo de comércio, cumular com as benfeitorias feitas. Mas acho que o fundo de comércio tem que ser pedido aí. Essa ação de indenização de fundo de comércio é uma ação que ainda é nova no Brasil. Ela tem um reconhecimento de uns 15 anos para cá. Ela veio do direito italiano e também nos Estados Unidos dá muito certo. Essa ação, doutor, é uma ação que é cara. Normalmente o advogado vai cobrar de 15 até 25 mil reais, no mínimo. Quando o ponto comercial vale mais de 1 milhão, aí os valores podem ser até outros, né? Mas é uma ação praticada de 15 a 25. Por quê? Porque é uma ação que não acha copia e cola na internet, é uma ação que muita gente nem sabe que existe, porque é uma das ações chamadas atípicas, né? As ações locatícias, a gente vai na lei e acha despejo revisional, conciliação de pagamento, renovatória, mas essa ação, junto com a ação de reparação de luvas, né, que é cobrada de forma indevida, é uma ação atípica, não tem lei, não tem artigo, tem jurisprudência, tem doutrina, né? Então dá para fazer sim, doutor, essa ação. Acho que essa ação cairia com uma luva. Por quê? A intenção, é claro que é o ressarcimento do fundo de comércio, ou seja, da empresa, da clientela, mais o ressarcimento das benfeitorias realizadas. Mas é uma ação que normalmente já deu muito certo aqui no escritório, acordo. Porque às vezes, né, às vezes não, quase sempre, né, o locador ganancioso está enxergando só coisa boa. Opa, tira ele daqui, eu assumo isso aqui está dando dinheiro. Mas a hora que ele vê uma ação dessa bem fundamentada e o doutor vai arrasar, é muito comum a outra parte ceder um acordo. Então faz assim, eu faço um contrato novo, mas de 3 anos. Você melhora pelo menos 3 mil o aluguel, alguma coisa assim, entendeu, doutor? Porque essa ação não é só para indenizar, é para forçar um acordo, porque o nosso cliente quer um acordo. Hoje um acordo vale mais que a sentença, né? Não é verdade? Em fundo de comércio, né? Essa... Dá para discutir. O doutor pode fazer assim, pode fazer a ação, o nome da ação é Ação Declaratória de Indenização de Fundo de Comércio.
Esse é o nome da ação. Lá no pedido, o doutor vai pedir as benfeitorias realizadas. Mas nessa ação, antes dos fatos, o doutor pode abrir uma preliminar e pedir o quê? A nulidade dessa cláusula. Porque essa cláusula é abusiva, conforme a lei do inquilinato. Então o doutor trabalha com o quê? Trabalha com uma preliminar pedindo a tutela dessa cláusula por ser abusiva. Isso, o doutor vai alegar o artigo 45. 45 da Lei 8.245 de 91. Que é o artigo 45. Ou seja, o doutor, antes dos fatos, abre uma preliminar e fala que o contrato, por mais que o contrato de locação conste essa cláusula, ela foi assinada porque induziu, né, o inquilino a erro, uma vez que ela é totalmente abusiva. Ela causa um prejuízo irreparável diante das benfeitorias que foram feitas. Então dá para pedir logo no começo da ação, sabe, doutor? E vale a pena pedir, sim. Tem juiz que acaba sendo contratualista, né? Mas em segundo grau e terceiro grau, dá para discutir isso sim. Tem entendimentos, mas entendimentos de situações dependendo do ramo, né? Agora, nesse caso, não. O investimento foi um absurdo, né? Olha lá. Tá louco. Como que... Eu vou fazer com o doutor um croquis passo a passo da peça para ajudar, tá? O doutor, conta comigo. O nome da ação é Ação Declaratória de Indenização de Fundo de Comércio. A doutora vai fazer assim, vírgula, conforme jurisprudência e doutrina. O doutor também, desculpa cortar o doutor, mas só para não esquecer. Anota aí, doutor, o RESP 18 72 262. 1872 262. Esse é o RESP, é o recurso especial que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça julgou que a ação renovatória ela pode conter de forma simultânea a proteção do fundo de comércio e do direito de propriedade. Então, por que esse RESP é interessante para nós? Porque o STJ reconheceu o fundo de comércio, entendeu? Então, o doutor não deixa de usar. RESP 1872 262. É isso aí, esse é o RESP. Doutor, eu sou muito realista, sabe? Eu quero o seu bem, eu quero te proteger com os meus acertos aqui do escritório, dos alunos, mas com os erros também, né? Eu faço muita ação renovatória. Nos últimos 2 anos tem dado muito certo. Principalmente as ações de fundo de comércio. Normalmente quando o cliente me procura e ele perdeu o prazo da renovatória, ou aconteceu alguma coisa, ou não cumpre os requisitos, nós vamos para o fundo de comércio. E tem dado certo no sentido de acordo. O outro lado tem feito acordo. Por receio, por medo. Infelizmente, a gente tem alguns juízes, infelizmente desatualizados, maldosos, que a gente não consegue ganhar em primeiro grau. Essa ação, explica para o cliente que é uma ação complexa, é uma ação que não é aventura jurídica, é uma ação muito técnica, mas ela é muito complexa.
E normalmente a gente não ganha em primeiro grau, normalmente a gente ganha em segundo ou terceiro grau, sabe, doutor? É bom explicar isso, viu? É claro que é uma ação que nós temos dois objetivos. O indireto é fazer acordo, né? E o direto é ganhar uma indenização, alguma coisa assim, se de fato não der certo o acordo. Mas deixar claro que a gente ganha normalmente essa ação em segundo grau, viu? Porque às vezes o cliente acha que vai ganhar em primeiro grau, vai resolver tudo. Não, é uma ação de discussão longa, viu? Tem. Na verdade, tem boas matérias. Fazendo o advogado do diabo agora, a ação de indenização de fundo de comércio tem matérias boas de defesa. A mais utilizada é o aluguel em atraso. É a mais utilizada e é a que tem dado certo. Porque o judiciário alega o quê? Qual que você está pedindo indenização do seu fundo de comércio se você não consegue pagar o aluguel? Entendeu? Outra tese que é usada quando existe uma desocupação compulsória. Então, desapropriação, interdição, também não é o caso. Seria. Fora isso, é uma ação chata, ela é chata para fazer, mas ela é chata para defender também, né? Então, dificilmente a gente tem teses boas para defender essa ação. Não é o caso, pagamento. Deixa eu contar uma coisa importante. Nós usamos uma estratégia no ano passado de depositar em juízo. Porque nessa ação, se o doutor quiser, o doutor pode abrir uma tutela antecipada antes né, dos fatos e pode pedir o quê? Uma tutela antecipada para autorização do depósito em juízo. Isso sempre deu certo. Sempre deu certo. Por quê, doutor? Porque o locador, quando é ganancioso, a hora que ele não recebe na mão, a hora que o valor é depositado em juízo, ele não recebe, de certa forma, né? Ele fica doido, e é onde ele faz acordo, né? Ela faz acordo com mais facilidade, entendeu? Na verdade, faz a ação declaratória de indenização de fundo de comércio, pode lá embaixo acumular com as benfeitorias. Esse é o nome da ação, conforme doutrina e jurisprudência. O doutor pode usar também conforme RESP 1872, 262 e jurisprudência e doutrina. O doutor pode também fazer o quê? Abre uma preliminar, ou melhor, das preliminares. Aí das preliminares, a primeira preliminar seria o quê? Eu gosto muito de trabalhar nessas ações do pré-questionamento, a primeira preliminar, antes dos fatos. Porque é uma ação que nós não ganhamos, é difícil ganhar em primeiro grau. É uma ação que nós vamos ganhar em segundo ou terceiro, porque é uma ação complexa. Muitos juízes não sabem nem que existe, né? Ele faz confusão com a ação indenizatória, não é, né? É uma ação de indenização da clientela, da expectativa de crescimento, envolve tudo isso. Então, vale a pena abrir um tópico do pré-questionamento. Nesse tópico do pré-questionamento, o que o doutor vai fazer? O doutor vai falar que é uma ação reconhecida pela doutrina, pela jurisprudência, pelo STJ, conforme o RESP 187262, ou seja, está pacificada a eficácia dessa ação para proteger o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade. Aí o doutor pode até trazer discurso lá. Quem mais emprega no Brasil são as pequenas e médias empresas, não as empresas, as grandes multinacionais, né? Doutor, dá para trazer para esse lado. E aí deixa ali. Diante disso, caso essa ação seja improcedente, de fato está ocorrendo uma afronta à Constituição Federal, princípio da função social da propriedade dada à pessoa humana, e uma afronta à lei federal, à lei do inquilinato. Fica aqui pré-questionado para efeitos recursais, recurso especial e extraordinário. Ou seja, o pré-questionamento é legal porque o doutor já pré-questiona na exordial, na inicial. Isso processualmente é uma baita vantagem, porque se o doutor esquecer no meio do caminho, o recurso não sobe em terceiro grau, né? Então o doutor já faz na inicial, já fica livre e fica mais tranquilo. E também, de certa forma, é uma carteirada, né, educada para falar ao juiz, se você não ler direito a minha peça e não julgar direito, eu vou recorrer até o terceiro grau, você só vai me dar trabalho. A briga continua, entendeu?
Certo, junto com as preliminares, isso aí. Então a primeira preliminar ficaria do pré-questionamento. O doutor pode dividir, né? Para ficar mais didático. Segunda preliminar. A primeira. A segunda, da autorização para depósito judicial do aluguel. Doutor, eu gosto muito de aguardar a decisão do juiz. Tem juiz que fala, pode depositar. Tem juiz que não fala nada e finge demência. Quando não fala nada, eu vou lá e deposito em juízo o aluguel, mensalmente, entendeu? Dentro da data, tudo certinho, o valor correto, né? Pré-questionamento. Então, do aluguel. Isso, e a terceira, o doutor poderia até criar com o nome assim, da nulidade da cláusula abusiva. Da nulidade da cláusula abusiva. Aí o doutor, no mérito, falaria que o contrato de locação, ele é feito, a lei do inquilinato surgiu para equilibrar o contrato, pois a parte locatária é mais frágil na relação. Por isso, a lei é apelidada da lei do inquilinato, que é para proteger o inquilino, né? Igual o Código de Defesa do Consumidor, né? E aí o doutor informa que não existe isso. Como pode alguém fazer benfeitorias de alto custo, inclusive, e perder, né? E perder tudo que investiu? Isso não existe. Seria uma abusividade e o enriquecimento sem causa, né? Aí o doutor fundamenta com enriquecimento sem causa, mas fundamenta também com o artigo 45 da lei 8.245 de 91. Ou seja, o doutor vai mencionar, né, que são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem elidir os objetivos presentes da lei, notadamente as que proíbam a prorrogação de artigos como 47, 51. Ou seja, é bem o que a gente precisa. Então, nós... Legal. E essa ação, o fundo de comércio ele é calculado assim, doutor. Na verdade, pode ser pedido uma perícia. Eu não gosto muito de pedir perícia. Aí eu vou falar para o doutor, e o doutor tem um amigo aqui, mais que o professor, a gente tem liberdade para conversar um com o outro. O Brasil é um país corrupto. Claro que a gente respeita aqueles juízes que são honestos, tem muita gente boa, mas tem muito bandido lá dentro, né? E esse juiz bandido, o que ele faz? Ele chega no perito e fala, ó, você me dá metade, eu vou te nomear toda hora, né? Em vários peritos diferentes, né? Funções diferentes. Então tem juiz no Brasil, não são poucos, são muitos, hein? Que eles conseguem ganhar 300, 200 mil reais. Ou seja, qualquer processo eles pedem perícia. É uma triste realidade, né? De corrupção. E aí o perito, depois que faz a perícia e recebe, ele vai lá com envelopinho com o dinheiro, né? Ou seja, repassa para o juiz 50%, 60% da perícia. Então, como nós temos esse problema, eu fujo sempre da perícia, a não ser que não tem jeito. Porque o perito ele vai sempre cobrar caro, né? O perito, se ele fosse fazer uma avaliação da locação, seja um engenheiro civil, um arquiteto, seja um corretor de imóveis, se ele fosse cobrar 2 mil, 3 mil, 5 mil, né, ele cobra 10. Ele cobra 10 porque ele sabe que ele vai ter que dividir com o juiz, né? Metade, às vezes até mais. Então eles cobram o dobro. Então ficou caro, cada vez o valor da perícia está maior. Então a saída qual que é desse caso? Já junta, pega um corretor de imóveis ou um engenheiro civil, é melhor corretor, né? Engenheiro civil, arquiteto pode fazer isso, mas o corretor é interessante porque o custo é menor, às vezes o doutor já conhece um corretor, corretora, ele faz uma avaliação. Essa avaliação, como que ela é feita do fundo de comércio? Vai pegar o valor líquido que dá o estacionamento, pagando aluguel, pagando funcionário, pagando todas as despesas. Não é o valor bruto, é o valor líquido, né?
Pega o valor líquido e é feito o quê? Vezes 15. Vezes 15 por 15. Esse valor, né, o valor líquido que você ganha num comércio, vezes 15 é o valor de fundo de comércio. Aí você pode acrescentar, se tem expectativa para crescer, mais 20%, um exemplo, né? Se tem mais 5 anos no imóvel, se acrescenta mais 10, mas o valor base é vezes 15, vezes 10 ou vezes 15. Normalmente, a maioria dos estados é trabalhado vezes 15. Contador pode fazer, economista pode fazer também. O problema qual que é? Dependendo se você pegar um profissional errado, ele vai cobrar uns 20, 30 mil para fazer isso, entendeu, cara? O corretor, na verdade, você dando essas dicas, olha, eu preciso de uma avaliação, a avaliação tem que ficar mais em torno mais ou menos disso. Pergunta para o cliente, fala, quanto você acha que vale o seu estacionamento? Quanto você venderia hoje? Ah, eu venderia por 1 milhão, né? 200 mil, tá. Então, me fala uma coisa, qual o seu valor líquido? Aí ele vai falar, eu ganho aqui a média de 10 mil. Faz vezes 15. Aí você vai falar para ele, olha, o seu ponto aqui não vale o que você está pedindo, né? Na prática, judicialmente falando, a gente vai ter que reduzir. E outra coisa que precisa falar para o cliente, porque senão às vezes ele exagera, né? Muitas vezes ele vai falar, 1 milhão, 1,5 milhão. Só que quanto mais a gente puxar no valor, mais o risco da gente o quê? Perder a ação e ter uma sucumbência alta, entendeu? É o valor de fundo de comércio. E uma dica, né? Uma dica que eu dou. Não puxa muito no valor do fundo de comércio, cobra um valor básico. Às vezes eu peço até para reduzir, em vez de fazer vezes 15, faz vezes 10, mas coloca lá, ou a ser arbitrado por Vossa Excelência. Então, 500 mil reais de fundo de comércio ou a ser arbitrado por Vossa Excelência, entendeu? Ou seja, você está dando abertura para o juiz se ele quiser aumentar o valor. Aí é na conta dele. Mas pelo menos o valor da causa não fica maior, porque quanto maior o valor da causa, maior a taxa judiciária, maior o risco de citação, né? Não tem hoje. Na verdade, a renovatória já foi, a ação revisional não ia ajudar em nada. Então, hoje, o caso do doutor, com muita propriedade, doutor, a única ação que o doutor tem, de fato, nas mãos, é a ação de indenização de fundo de comércio. É a única ação que é menos onerosa e não seria uma aventura jurídica. Não existe causa-ganha, mas a chance de a gente ganhar em segundo e terceiro lugar é grande, né? Mesmo contendo essa cláusula. É porque o doutor vai pedir 2 indenizações na mesma ação, né? Vai pedir a indenização de fundo de comércio, que é a clientela, e vai aproveitar a mesma ação e vai pedir a indenização das benfeitorias feitas, viu? Inclusive, doutor, fica a dica também. O doutor pode fazer o quê? O doutor pode... faça que é melhor, viu, doutor? Faz os pedidos separados, né? Requer a indenização de fundo de comércio a ser declarada em 300 mil ou a ser arbitrada por Vossa Excelência, né? Também reconhecida a título de dano moral, um exemplo, né? Em matéria das benfeitorias que foram feitas no imóvel, requer o ressarcimento de 500 mil, 300 mil, entendeu? Agora, um detalhe importante, hein? O que for alegado nessas benfeitorias, aí tem que ter nota. Porque às vezes, né? Isso é importante. Ótimo. É verdade. Agora, fica atento, doutor, porque às vezes o cliente não declara imposto de renda, tudo certinho, né? Aí o outro lado, em matéria de defesa, pode pedir para oficiar a receita. Na prática, isso não acontece. Na prática, quando você pede, não vai ser oficiado nada, o juiz finge demência, juíza, mas pode acontecer. Se acontecer, vai oficiar para verificar, né?
Outro ponto também importante, cuidado com o valor da causa, porque senão a gente puxa muito, porque o cliente muitas vezes fala, não... porque às vezes às vezes o cliente ele se empolga, né? O comércio dele na prática, sei lá, vale 300 mil. Meu imóvel, meu comércio vale 1,5 milhão. Só que você vai aumentando o valor da causa, o que você vai fazer? Você vai aumentar o valor da causa, mas você aumenta a taxa judiciária, você aumenta o risco de sucumbência porque vai ser maior, o recurso fica caro, porque já é caro, o recurso de apelação e agravo instrumento são recursos que o valor é oneroso, né? A preliminar, vamos confirmar as preliminares? A primeira ficou pré-questionamento, né? Tá bom. Claro. Então, o nome da peça, ação declaratória de fundo de comércio e indenização das benfeitorias. E indenização das benfeitorias realizadas. Essa ação é declaratória, né? Então o doutor vai fazer assim, vírgula, conforme RESP 18 72262 1872 262. E aí, o que o doutor vai fazer também é doutrina e jurisprudência. Jurisprudência. Aí depois nós vamos apresentar o réu, né? Apresenta o réu, que é o locador. Aí vamos para a preliminar. A preliminar 1 do pré-questionamento. No pré-questionamento. Aí nós vamos falar o quê? Que a ação já é reconhecida na doutrina, na jurisprudência, pelo STJ, e uma decisão improcedente seria uma afronta à função social da propriedade, à dignidade da pessoa humana, e afronta. Porque esse pré-questionamento, o que a gente está fazendo? A gente está deixando a casinha pronta para a gente conseguir fazer os dois recursos. Recurso especial tem que ser uma afronta à lei federal. Recurso extraordinário tem que ser uma afronta à Constituição Federal. Então a gente precisa deixar claro que a decisão improcedente é uma afronta à lei federal e é uma afronta à Constituição Federal. A Constituição Federal, os princípios, né? Função social da propriedade e dignidade da pessoa humana. A lei federal é uma afronta à lei do inquilinato, que protege o inquilino, né? Pronto. Referente ao artigo 45. Então ficaria assim, uma afronta à Constituição Federal, aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana. E uma afronta à lei federal, que seria a lei do inquilinato, a lei 8.245, inclusive ao artigo 45. Requer autorização para que seja feito o depósito em juízo, demonstrando a boa-fé e a transparência, né? Pode ser que o juiz se manifeste, pode ser que o juiz não fala nada, aí o doutor entra no site do TJ todo mês, imprime a guia e faz o depósito em juízo do valor do aluguel, na data correta.
Permanece a locação. Na verdade, a ideia dele é ganhar tempo, né? Então, enquanto não tiver uma ordem judicial para ele sair, ele permanece lá na locação. Aí a doutora alega a nulidade da cláusula abusiva conforme artigo 45 da lei do inquilinato. Agora, doutor, um ponto também, sabe o que eu acho que valeria a pena? Nessa ação de indenização de fundo de comércio, o doutor talvez trabalhar em preliminar uma audiência de conciliação, do pedido da audiência de conciliação e mediação. Porque é claro que essa ação ela vai estar robusta, né? A chance é muito boa de ter sucesso, mas como a situação permite o acordo aí, vai que dá um acordo aí, o doutor já resolve o problema, né? Aí vamos para o mérito. Aí nos fatos nós vamos contar quando ele entrou. Os fatos nessa ação de indenização de fundo de comércio, a gente tenta contar de forma resumida quando que entrou, como constituiu comércio, né? Ou seja, como conseguiu clientela, como conseguiu aumentar o negócio. E outra coisa, ele comprou, né? Na verdade, ele comprou o fundo de comércio, né? Então bate muito nisso, viu, doutor? Coloque em negrito que ele comprou o fundo de comércio, coloca o valor junto a esse contrato de compra e venda do fundo de comércio, viu? Se ele tiver o contrato, olha que legal, isso ajuda, hein? Porque aí dá para fazer conexão. Olha, juiz, comprou fundo de comércio, ponto comercial, reformou e agora ele quer o imóvel de volta, não quer renovar o contrato, né? Brinca com o judiciário, dá para trabalhar com termos mais fortes, sabe, doutor? E deixa bem claro nessa peça que não existem valores em abertos, não há, né, o pagamento sempre foi feito em dia, pontualmente, viu, doutor? Olha. Meu Deus. Olha. E você vê, é o que o doutor falou. Vai pescar, pega o dinheiro, põe no bolso, vai pescar, né? Não, aquela ganância, vou pegar que eu vou ganhar mais, eu vou revender. Olha como o ser humano é ruim, né? Deus do céu, né? Agora, doutor, não esqueça também de falar que as benfeitorias que foram realizadas no imóvel foram com a autorização dele. Por quê? Porque nós temos uma regra, né? Na locação, quando eu faço benfeitoria sem avisar o locador, elas acabam incorporando o imóvel, né? Então, deixar claro que foi... Ah, então, excelente. Ótimo. Agora, não deixa de falar que essas benfeitorias que foram realizadas, elas foram realizadas com autorização dele, né? Inclusive, se achar o WhatsApp, alguma conversa, alguma coisa, algum e-mail, cola na peça também, pede para o cliente mandar, viu, doutor?
Aí no direito é mais chatinha de trabalhar essa ação, porque a gente vai ter que trabalhar com o quê? Vai ter que falar da lei do inquilinato, vai ter que falar desse artigo 45, né? Vai ter que falar do enriquecimento sem causa. Bate no enriquecimento sem causa. Cita. Jurisprudência também. E aí, doutor, por último, né, os direitos ele não vai ser tão robusto, ele vai ser mais enxuto. O doutor fala que é uma ação doutrinária, jurisprudencial, e defende o RESP 18, 72, 262. (262). O doutor pode separar, né, dos pedidos preliminares. Pede todos eles e faz o pedido de mérito. Agora, quando a gente junta... O doutor pode fazer um por um dos pedidos preliminares. Aí requer que seja reconhecido o pré-questionamento, pois o caso é de repercussão geral, né? Envolve enriquecimento sem causa. 2, né? Requer a nulidade da cláusula, conforme o artigo 45, que é abusiva. Aí 3, requer, nós falamos aqui da audiência de conciliação e mediação, né? Falamos sobre isso. Então, faz pedido por pedido. No mérito, requer a procedência da ação para condenar a indenização de fundo de comércio o valor tal, ou a ser arbitrado por Vossa Excelência. E ainda, né, aí no outro tópico, requer a condenação das benfeitorias realizadas. E deixa claro que não houve a incorporação das benfeitorias ao imóvel, né, porque foram benfeitorias... Então, ótimo. Ah, tá. Que legal. Bem bolado, né, João? E explica para ele que é uma ação, não é aventura jurídica, é uma ação será bem conduzida, bem elaborada, mas é muito técnica, né? E provavelmente ele não vai ganhar em primeiro grau, ele vai ganhar em segundo, terceiro. Então ele tem que preparar o bolso para poder recorrer e ter uma cabeça boa, para não ficar te pressionando, né, doutor? Então... E outra coisa, se a gente for pensar no que o locador pode fazer contra ele, pagamento paga em dia. Tudo bem, despejo pode ser feito por descumprimento contratual, denúncia vazia. O locador provavelmente vai fazer um despejo por denúncia vazia, né? Não menciona.
Olha só. Tenta não dar essa dica, né? Talvez ele... É porque a ação correta, do outro lado, é a ação de denúncia vazia. É o despejo por denúncia vazia, não tem outra tese, né? Mas deixa eles quebrar a cabeça. Eu acho que uma hora ele vai cair a ficha. Mas se eles fizerem uma ação diferente disso, a tese está incorreta, né? Bom para nós, né? É. Não dá. Na verdade, a gente pede procedência, né? Ou melhor, dá para a gente ter mais facilidade de ganhar a procedência da ação. No caso, se eles fizerem despejo, é improcedência. Mas não envolve a renovação, não. Não envolve, não. Envolve o quê? A falta do despejo, né? E os honorários do doutor, se não tiver justiça gratuita, mas só. Tá pronta a peça, hein? Tá pronta a peça. Né? Conversa com o cliente direitinho para ver se ele entende também, valoriza o doutor que merece, porque não é uma ação fácil, é uma ação que os nossos colegas fogem, o doutor é diferenciado, né? Então ele tem que valorizar isso no doutor, sabe? Ele tem que entender que tem um bom advogado do lado dele aí, né? Ó, tô à disposição que precisar, viu, doutor? Conta comigo sempre, tá? Amém, viu? Por favor, ou um despacho confuso, uma sentença confusa, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? E deixa bem claro, viu, doutor? Deixa bem claro que é a ferramenta correta, é a única que nós temos hoje, é a única para a gente ganhar a ação e ele conseguir uma indenização, é a única para a gente forçar um acordo, porque eu já vi vários casos aqui, inclusive eu vi de um posto de gasolina. Qual foi o acordo que foi feito? Ó, eu te dou 12 meses, você não precisa me pagar aluguel, depois você sai. Poxa, surge uma proposta dessa de acordo, ó, pode ficar em 1 ano e meio aí, não precisa me pagar aluguel. Né? Talvez resolver o problema. Né? Um abração, viu? Fica com Deus. Tchau, doutor. Vamos sim. Tchau, tchau.